Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de saúde. A hipertensão arterial ou pressão alta, como é conhecida popularmente, é um problema cada vez mais comum entre os brasileiros. O número de casos e até de mortes tem crescido nos últimos anos, tanto que a doença já é considerada um caso grave de saúde pública. E nós vamos mostrar agora algumas formas de se prevenir contra a doença. Cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil vivem com hipertensão arterial. Entre 2011 e 2021, houve recorde na taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, passando de 11,8 óbitos para 18,7. Números que fazem a doença ser considerada como um caso grave de saúde pública. A genética é o principal fator de risco para a pressão alta e representa de 30% a 50% dos casos. Mas, diferentemente de outras doenças, a pressão alta não é herdada. Geralmente é um conjunto de genes que podem estar alterados e que interagem com fatores externos, como a alimentação. Ou seja, quem tem uma predisposição genética para a hipertensão precisa ter maior atenção ao estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico e controle do estresse. O excesso de sal é o segundo fator que pode determinar que uma pessoa fique hipertensa. A pressão arterial de quem consome muito sal foi até 6 vezes maior da de pessoas que ingeriram as quantidades recomendadas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas diárias de sal, que equivalem a 2 gramas de sódio. O brasileiro consome em média 9,3, o que faz com que a má alimentação atrelada ao sedentarismo seja o terceiro principal risco para a hipertensão. O sódio é um componente que aparece com força em uma classe específica de alimentos, os ultraprocessados, ou seja, o consumo excessivo de produtos que tenham sofrido muitas modificações é um fator que merece também uma maior atenção. Já o cenário socioeconômico é considerado o quarto fator de risco da pressão alta. As taxas da doença diminuíram nos países ricos e aumentaram em muitos países de baixa ou média renda entre 1990 e 2019, de acordo com um estudo da OMS e da Imperial College London, publicado em 2021. O que pode-se concluir que, por conta da falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento corretos, mesmo que a hipertensão seja uma doença fácil de diagnosticar e com remédios considerados de custo baixo. Em quinto e último lugar dos maiores fatores de risco para a hipertensão está a idade. Quanto maior ela for, maiores são as chances de se ter pressão alta. Cerca de 60% das pessoas com 60 anos ou mais têm hipertensão no Brasil. O não diagnóstico e tratamento pode levar a complicações como infarto e acidente vascular cerebral e, em casos mais graves, a óbito. É importante diagnosticar precocemente. Medir a pressão uma vez por ano com um profissional de saúde, conhecer a sua pressão e adotar hábitos saudáveis, assim como reduzir a quantidade de sal, fazer atividade física regular, controlar o peso e também o manejo do estresse, buscando momentos de respiro e equilíbrio. Vamos falar de economia agora. A caderneta de poupança teve a maior valorização no semestre em 6 anos. A modalidade de investimento apresentou variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa apontaram que, em 6 meses, o acumulado da inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,95%, contra o rendimento de 4,20% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real no período. Entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos aos poupadores, ao mesmo tempo em que o país registrava alta nos índices de preços provocada pela retomada das atividades após a pandemia de Covid-19.
O cenário começou a mudar a partir de agosto de 2022, quando a modalidade iniciou nova série de alta acima da inflação. Com a alta da Selic, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, definido por lei. Atualmente, a taxa Selic está há 10 meses seguidos a 13,75% ao ano. E olha só que dado preocupante. Quase um terço dos professores brasileiros que ensinam adolescentes do 6º ao 9º ano sofrem com a sobrecarga de trabalho. O motivo é que muitos têm que dar aula em mais de uma escola para completar a renda. A falta da valorização do professor no Brasil é o principal motivo para a sobrecarga de trabalho. Para se ter uma ideia, o salário médio de um professor do ensino fundamental no país é de R$ 2.500. Já os do ensino médio recebem em média um pouco mais, R$ 2.800. A baixa remuneração faz com que diversos profissionais da área se desdobrem para buscar um complemento na renda. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Dados para um Debate Democrático na Educação, quase um terço dos professores brasileiros que lecionam nos anos finais do ensino fundamental tem mais de 300 alunos por ano. Esse número é considerado elevado, já que o limite recomendado pelos especialistas é que cada professora tenha aproximadamente 200 alunos. Além disso, com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2019, 45% dos professores dos anos finais do ensino fundamental atuam em mais de uma escola e 30% em mais de uma rede de ensino, ou seja, trabalham em escolas públicas ou privadas ou até mesmo intercalam as aulas em escolas estaduais e municipais. O relatório também mostrou que a grande maioria dos professores que trabalham mais de 50 horas por semana adoecem mais rápido e, como consequência, faltam mais vezes ao trabalho. Portanto, além de afetar a saúde do profissional, a sobrecarga do trabalho prejudica o aprendizado dos alunos, que ficam sem as explicações e perdem o ritmo das aulas com o profissional titular. Segundo especialistas, esse problema evidente na sociedade deve ser observado com mais atenção pelas secretarias de educação, pois elas também são prejudicadas financeiramente, já que possuem mais gastos para substituir os profissionais adoecidos. Olha, e mesmo com toda essa dificuldade que a gente acabou de ver, ainda é possível encontrar bons exemplos nas escolas brasileiras. Um deles é esse que eu vou mostrar agora. Em seu último dia de aula, antes da aposentadoria, um professor do Espírito Santo foi surpreendido. Isso porque os alunos fizeram um corredor humano para aplaudi-lo. A homenagem foi tão emocionante que o vídeo viralizou na internet. Um momento de grande emoção. O vídeo mostra a homenagem a um professor em seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria. Uma grande surpresa que ficará para sempre marcada em sua memória. Quando eu boto o pé na porta aqui e olho para aquele corredor, eu vejo mais de 350 meninos, meninas, assim, tudo com um olhinho assim raso da água, olhando para mim, aguardando a minha saída. E naquele instante, quando eu dei uns 5 passos, não tem ser humano nenhum que não chora, que não vê ali uma missão cumprida com muito carinho. E que bela missão! Em décadas de trabalho, o professor formou não só alunos, mas centenas de cidadãos críticos e conscientes para o país, como ele mesmo descreve. E o esforço foi reconhecido por todos na Escola Municipal Davi Gomes, em Ibatiba, Espírito Santo, com homenagem que viralizou na internet. Primeiramente, eu mandei o vídeo para a diretora mesmo. Aí depois ela foi postando. Eu coloquei nos meus stories, no meu Reels. Quase 10 mil visualizações desse Reels. Eu coloquei também nos stories do meu Instagram e a partir daí já começou. O jornal, né, nosso local aqui, a Gazeta, postou. Aí daí por diante começou a ir para frente.
Nascido na zona rural do estado, Jaci trabalhou na roça por grande parte de sua vida. Diz que sempre sonhou ser professor, mas só conseguiu cursar pedagogia aos 33 anos de idade. Conta que foi um sacrifício que valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu sairia lá da comunidade Santa Maria a pé para estudar, para vencer todas as etapas. Depois deixaria minha esposa com um filho pequeno na roça para poder entrar na faculdade e concluir o curso superior. Faria tudo. Um verdadeiro exemplo de superação e dedicação. E sempre um professor que prezou-se muito pelo exercício do magistério. Então, sempre com muita paciência, com muita calma, com muito discernimento, com muita fé que a gente pode fazer a diferença na vida do outro, né? Das crianças a qual ele sempre deu aula e foi diretor também um período. Então, o Jaci, ele sempre foi um exemplo para nós com essa mansidão, com esse amor dedicado à educação. Em uma época em que se vê tanto desrespeito e violência nas escolas, o que aconteceu no Espírito Santo impressiona, comove, ganha notoriedade. A diretora da instituição diz que não imaginava tamanha repercussão, mas se alegra pelas lições que o vídeo deixa. É divulgar isso, é divulgar o amor, divulgar o respeito, divulgar a emoção, divulgar o amor ali dispensado dos alunos com o professor, do professor com os alunos, e a família também entender isso. Que nesse tempo é muito importante a junção, a união de família e escola, e não o contrário. Dos familiares de alunos, o professor Jaci só recebeu carinho nessa despedida. Muitas mães, muitos pais, né, no WhatsApp me mandaram mensagens agradecendo pela vitória que o filho dele teve quando foram meus alunos. Ex-alunos, estudantes, professores, colegas de profissão. Foram muitas as homenagens ao professor que já deixa saudades, mas que agora se dedica a uma nova história. Apesar de aposentado, Jaci segue trabalhando como pedagogo no EJA, o Programa de Educação para Jovens e Adultos. E formando mais muitos cidadãos de bem. Espero. Esse é o meu desejo. Poder olhar nos olhos das pessoas e conviver com eles, vendo a grandeza do ser humano, pois a educação é o alicerce fundamental para uma sociedade justa e fraterna. E eu sou muito feliz de fazer parte dela. E você, nosso amigo, para você. E veja a seguir, o programa Voa Brasil vai oferecer passagens aéreas por R$200. E você vai ver também, o maior navio do mundo está quase pronto, mas embarque só acontece em janeiro do ano que vem. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, eu começo esse segundo bloco com um alerta. O Brasil se tornou um dos principais países do tráfico internacional de lixo. Um esquema criminoso que envia lixo doméstico e hospitalar dos Estados Unidos e da Europa para os lixões brasileiros. Só nos últimos 10 anos foram registradas 106 apreensões de cargas que totalizaram pelo menos 4.500 toneladas de lixo ilegal chegando ao Brasil. De acordo com a polícia, existe um padrão para que esse material chegue até o país com tanta facilidade. Tudo começa no país onde o lixo é enviado, na maioria das vezes nos Estados Unidos e na Europa. É nessa primeira etapa que uma empresa de lixo reciclável despacha containers de navio para o Brasil como se fossem de papel ou plástico. O destinatário costuma também ser uma empresa de lixo reciclável no país, mas quando o container chega até o destino final, aí vem a surpresa.
Em meio ao material vem o lixo doméstico ou até mesmo lixo hospitalar. Um dos principais pontos de desembarque desse lixo vindo da Europa é o Porto de Suape, em Ipojuca, cidade localizada a 50 quilômetros do Recife, em Pernambuco. Em 2021, a Receita Federal realizou uma apreensão de lixo hospitalar no local. Os agentes disseram que a carga foi embarcada no Porto de Barcelona, na Espanha, e quando chegou ao Brasil, passou por uma vistoria, onde foi encontrada uma carga de lixo hospitalar com bolsas plásticas de sangue e hemodiálises, luvas, cânulas e mangueiras de plástico usadas. Já em fevereiro deste ano, a Receita Federal apreendeu no mesmo local um contêiner com quase 15 toneladas de lixo hospitalar que saiu do Porto de Leixões, em Portugal. Mas o tráfico de lixo não está presente apenas na região Nordeste. Em abril de 2020, a alfândega do Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, apreendeu 65 contêineres despachados do Porto da Flórida, nos Estados Unidos, com cerca de 100.100 toneladas de lixo. Oficialmente, o material importado havia sido declarado como papelão para produzir caixas de embalagem para alimentos. Os fiscais descobriram que o lixo havia sido recolhido em shoppings, escolas, supermercados e hospitais de diversos estados da costa leste norte-americana. No total, 93 contêineres trouxeram lixo doméstico e hospitalar para o Brasil. Desses, 73 partiram dos portos de Boston, Charleston e Baltimore, na costa leste americana. 10 contêineres saíram do Porto de Cortes, em Honduras, e outros 10 foram despachados no Porto de Calcedo, na República Dominicana. Além desses países já citados, o Uruguai também envia lixo de forma ilegal para o Brasil. Durante os últimos 20 anos, foram registradas 85 apreensões de lixo do país vizinho, que despachou, neste período, 156 toneladas de sucata de baterias de carros e caminhão. A Polícia Federal descobriu que o chumbo era reaproveitado, fundido e vendido para indústrias nacionais. Parte do material também era reformado e falsificado como baterias fabricadas no Brasil, que eram postas à venda no mercado. A Polícia Federal desconfia que exista conexão entre os grupos de contrabandistas de lixo e os de tráfico de drogas e armas, já que há registros da apreensão de armas em meio ao lixo contrabandeado. Segundo investigações preliminares, existe um plano futuro para trazer 600.000 toneladas de lixo da Itália para o Brasil. O lixo doméstico viria disfarçado em cargas de lixo reciclável. Caso esse rumor realmente se concretize, o volume de lixo importado será 133 vezes maior do que todo o lixo ilegal já apreendido no Brasil. Documentos mostraram que esse material viria de diversas regiões da Itália, incluindo o maior lixão da Europa, o de Malagrota, que recebe todo o lixo doméstico de Roma, mas já foi interditado. Esse lixo seria despachado no Ecoparque, que fica em Igaraçu, no estado de Pernambuco, e é o maior aterro sanitário do estado. Vale lembrar que a movimentação de resíduos entre países é proibida desde 1992, com a regulação da Convenção da Basileia, que tem como seu principal objetivo proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente frente aos efeitos prejudiciais dos resíduos perigosos. E olha só, em breve os brasileiros vão poder comprar passagens para viajar de avião por apenas R$ 200 por trecho. A informação foi confirmada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O projeto do governo federal deve começar no mês de agosto. De acordo com o ministro Márcio França, será criado um aplicativo para que o cidadão faça o download no celular. Ao acessar a plataforma, será possível solicitar passagens para qualquer trecho do país. Mas fique atento, porque o programa Voa Brasil terá regras para utilização. Já com o app instalado, será preciso digitar o CPF. Assim, o sistema vai conferir se o solicitante tem direito de fazer parte do programa. O público-alvo da iniciativa inclui aposentados, pensionistas, estudantes e pessoas que possuam renda de até R$ 6.800. O cidadão também não poderá ter viajado de avião nos últimos 12 meses.
Caso esses critérios sejam atendidos, será o momento de definir o local da partida e da chegada. Na sequência, o aplicativo vai indicar quais são os dias e horários disponíveis para a viagem. E logo depois, basta selecionar o voo de preferência e escolher a forma de pagamento. São R$ 200 para a ida e mais R$ 200 para a volta, que poderão ser parcelados em 12 vezes sem juros. De acordo com o governo federal, devem ser oferecidas de 14 a 15 milhões de passagens com valor promocional. França confirmou que as 3 principais companhias brasileiras vão participar do projeto. O ministro de Portos e Aeroportos também afirmou que as empresas de baixo custo, chamadas de low cost, devem chegar ao Brasil ainda em 2023. Mas elas não farão parte do Voa Brasil. É bom lembrar que o programa deve ofertar mais vagas durante os meses da baixa temporada, ou seja, aqueles períodos do ano em que as empresas aéreas operam abaixo de sua capacidade máxima. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só, quem quiser embarcar para um cruzeiro no maior navio do mundo vai ter que esperar até janeiro do ano que vem. A embarcação está quase pronta. O Icon of the Seas, maior navio do mundo, está sendo construído por uma das principais companhias da Europa, que fica na Finlândia. Em seu interior, são 28 tipos diferentes de acomodações, com mais categorias para famílias, mais layouts com vistas para o mar e mais espaço para viajantes em grupo. O gigante de mais de 250 mil toneladas, com capacidade para até 7.600 passageiros e 2.350 tripulantes, já foi lançado ao mar para o primeiro teste. Voltou para o estaleiro para alguns ajustes. Em outubro, passará a fazer parte da frota da Royal Caribbean. Será o primeiro movido a gás natural liquefeito e tecnologia de célula de combustível, como parte do movimento da empresa para um futuro de energia limpa. Em janeiro do ano que vem, o navio fará sua primeira viagem de cruzeiro. Quem embarcar verá o maior parque aquático marítimo do mundo, com 6 toboáguas de tamanho recorde. Além de 7 piscinas, 9 banheiras de hidromassagem, um simulador de surf e mais de 40 restaurantes, bares e áreas de entretenimento. A passagem em um navio parecido com esse custa em média R$ 27 mil por pessoa. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!